Facebook, abduzidas. Aê. Vamos conferir aqui. Já estamos ao vivo no Facebook. Ok. Sim. Agora eu não sei porque aparece legenda, mas eu não sei tirar. Bom, mas Tá é bom ótimo. também. Tá bom. Né? Já temos uma pessoa na sala. Rô, eu costumo aguardar uns 5 minutinhos, né, para as pessoas irem entrando. Temos 3 pessoas na sala. Fica à vontade. Olá, bem-vindos. Gente, bem-vindo, boa noite. Vocês sabem que eu sempre peço para vocês me darem um oizinho, para eu saber quem está falando, que eu não consigo ver as pessoas se não me derem um oi. Se quiserem também compartilhar com os amigos para assistir ao vivo, marque os amigos, compartilhe a publicação e vamos nessa, né? É isso aí, Areta. Vamos lá. Esperar um pouquinho o pessoal chegar. Que legal. E aí, até quando o pessoal comenta que está entrando, dá alguns minutinhos até a hora que a pessoa se identifica. Entendi. Legal. Ótimo. Ó, eu também aqui foi super corrido hoje também, porque eu dou aula, né, até às 7 horas aqui com aluno, então é bom que daí dá aquela respirada, dá para concentrar direitinho. Isso aí, ótimo. Isso aí. São 7h31, vamos esperar até 7h35, as pessoas também vão chegando, né? Isso, vão se acomodando. Quem quiser já pega o papel para escrever, que a gente tem algumas informações. Hellinger hoje para falar aqui. Olha, já tô com o meu papelzinho aqui do lado. Eu adoro. Eu sou muito em conexão com o Hellinger, né? E tudo que eu faço, assim, eu trago essa força comigo, né? O olhar dele no meu, uma coisa que me marcou demais quando eu tive a oportunidade, né, de estar com ele em 2016 em Brasília. Então, a minha força eu trago, assim, sempre que eu estou em situação de decisão, é ali que eu foco e é muito poderoso, é muito bom. Já deixa a dica. É o que eu falei para você. Hoje foi um dia difícil para mim. Essa decisão de entrar na política não é fácil, né? Todo dia a gente precisa pegar mais um gás. E aí hoje eu parei tudo e também fui O mestre. Meu mestre, meu livro de cabeceira, que está aqui do meu lado para me lembrar. Já temos 7 pessoas na sala. Vaninha está mandando boa noite. Boa noite, Vaninha, seja bem-vinda. Tô vendo aqui também. Olá, boa noite. Eu tô ligado aqui também, viu? Eu tô assistindo a gente. Olha que legal, a tecnologia maravilhosa, que delícia. Oi, Vânia, Leandro, tô vendo. Nossa, você tá vendo mais gente que eu, preciso aprender. Minha tela tá enorme. Gente, marca os amigos que tiverem negócios aí ou quiserem saber um pouco de constelação familiar. Compartilhe a página para a gente adquirir um pouquinho mais de conhecimento e às vezes até pegar uma dica, né, Rô? Sim, lógico. Deixa eu ver aqui. É bom que dá para eu responder aqui também, ó. Você consegue ver também? Eu vou responder, ó, ver se chega aí, ó. Que legal. Olha lá, ó, comentei. Deixa eu ver aqui. Tô vendo. Leandro, meu amigo, boa noite. Meu amigo de faculdade, advogado. Oi, Leandro. O Leandro tá sempre me prestigiando nas coisas. Quando a gente fez o ano passado o projeto lá na OAB, o Acordar, que era voltado para quem tinha processo judicial, né? Para levar um pouquinho essa informação de constelação, direito sistêmico. O Leandro foi um dos amigos lá que me prestigiou, né? Deu essa carta assim, de confiança da gente para conhecer alguma coisa nova.
Espero que tenha Ótimo. gostado. Acho que ele gostou porque está aqui ainda, né, amigo? O assunto é fantástico, né? E ele contagia, porque é um movimento da vida, não tem como não estar inserido, né, no assunto sistêmico sobre as constelações, porque é um movimento da vida, simplesmente. Então, realmente, a gente acaba, na hora que você vê, você já está dentro do assunto, se inteirando e pesquisando, isso é fantástico. Isso mesmo. Rô, 7h35. Oi, vamos lá. Nossos 5 minutinhos de tolerância. Ok. Acho que a gente pode começar. Quem ainda não chegou, a live fica gravada e depois a pessoa consegue assistir quando ela tiver um tempinho. Ok. Bom, gente, boa noite, né? Primeiro, hoje é dia 15 de novembro, dia do professor. Quero começar parabenizando. Outubro! 15 de novembro vai ser eleição, cara! Eu tô no dia da eleição já. Olha onde tá sua alma. Olha só onde tá sua alma. Já faz um diagnóstico, hein? A minha alma já tá lá na frente. Sua alma já tá lá. Hoje é 15 de outubro, dia do professor. Eu queria começar dando parabéns aí para todos os meus professores, para você, Roberta, que também é professora, né? Gratidão. Eu acho que eu até coloquei uma publicação lá no Face que eu talvez não lembre de todos, mas eu acho que eu lembro de todos os meus professores, sem dúvida, assim, porque eu sempre gostei muito de estudar, comentei lá que nunca parei, então, ou uma coisa ou outra, eu sempre estou estudando. Então, parabéns aí, nossos professores, e espero que eles sejam mais reconhecidos, né, num futuro bem próximo, assim. Bom, gente, hoje a gente está aqui para falar sobre manutenção de empresa no período de crise, né? Com uma abordagem sistêmica. E a convidada da noite é a Roberta. A Roberta além de professora de educação física, ela é fundadora da Academia Fit Mulher desde 1995. É a primeira academia feminina para mulheres, né? Exclusiva para mulheres. A Roberta ainda tem formação em radialismo, ela tem pós-graduação empresarial e ela tem formação em constelação familiar pelo Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica de Ribeirão Preto, salvo engano do professor Fernando, né? Sim. E ela também é formada pela Hellinger Schultz como consteladora familiar, que é a escola que hoje eu também faço pós-graduação. Por que o tema dessa live, né? Primeiro que a Roberta tem essa formação em constelação familiar, que é uma prática integrativa, e é o que eu venho trazendo aqui em todas as minhas lives, sempre algum tipo de prática integrativa ou um profissional que, embora ele tenha uma primeira profissão, ele já tenha esse enfoque em constelação familiar. E nesse período de crise, né, vamos assim dizer, não sei se a palavra adequada seria crise, mas nesse período de pandemia, muita gente que tinha empresa foi atingida, né, desde a pequena empresa, os negócios de família, até as grandes empresas. Então, eu convidei aqui a Roberta para trazer a sua experiência como empresária, como consteladora, e para que ela contasse um pouquinho para a gente como é que ela manteve a empresa dela viva nesse momento, né? Porque, graças a Deus, a empresa da Roberta está aí, firme e forte, e falar um pouquinho para a gente também sobre os princípios da constelação familiar. A gente costuma fazer um bate-papo de 30 minutos, para quem ainda não assistiu, e eu deixo uns 15 minutinhos finais para responder perguntas, se tiverem no final, mas se a pergunta estiver dentro do contexto, eu já vou fazendo para a Roberta. Agradeço a presença de todos, né? O carinho da Roberta por ter aceitado esse convite. Inclusive, eu me lembrei quando eu estava me preparando para a live, né? Que eu até comentei que hoje foi um dia difícil, assim,
não consegui trabalhar muito por conta de várias reflexões. E eu lembrei que a Roberta foi a pessoa que me ajudou com problema de dinheiro. Oba! Oba! E me ajudou, assim, de uma forma muito exitosa. Eu sou Uau! advogada há 15 anos e eu tinha um problema muito sério em cobrar. Eu me sentia muito mal em cobrar uma consulta, estabelecer o preço na hora de fazer um processo. E alguns anos da minha vida até eu cheguei a trabalhar para outras pessoas porque eu mesma não sabia cobrar. E num determinado momento da minha vida eu tive um conflito muito grande dentro de uma sociedade e eu precisava resolver essa questão de dinheiro, né? E a Roberta, ela é terapeuta e eu a procurei para ela me auxiliar nesse tema. Tô lembrada. Tá lembrada? Tô lembrada. Resolvi a questão. Nessa antiga sociedade, essa pessoa ainda hoje é minha amiga, temos muito respeito um pelo outro, né? Graças a Roberta, porque se fosse antes disso, talvez eu teria saído dessa sociedade num litígio, numa briga, com mágoas. Pelo contrário, isso foi um aprendizado para mim. E a partir de então eu passei a enxergar dinheiro e profissão de outra forma. Então hoje, graças a tudo que eu aprendi, eu sei lidar com dinheiro, sei lidar com a minha profissão. E, para ser sincera, Roberto, eu acho que isso tem mais ou menos 1 ano e meio, né? Não estou fazendo propaganda, gente, mas eu estou falando assim, o que aconteceu comigo. Eu prosperei muito financeiramente nesse 1 ano e meio, não porque eu trabalhei mais, mas porque eu aprendi a lidar com o meu dinheiro, né? A cobrar, a estabelecer valor. Bom, já falei muito, né? Vou te passar a palavra agora, a palavra é toda sua, Rô. Obrigada. Só para concluir o que você está falando, para deixar bem claro, o movimento é sempre do cliente, né? Então, na hora que você fala que você que fez, não fui eu, como terapeuta. O movimento é sempre do cliente, é a força interna, né? Que o cliente desperta, é um despertador. Você coloca ordem naquilo que estava confuso. A partir daí, o que acontece? Acontece a fluidez. Então, a força é sempre interna do cliente. O que o terapeuta faz? Ele só acende a luz, tá? Então, parabéns, o movimento foi todo seu e eu fico muito feliz por isso, por ter contribuído e auxiliado nos seus caminhos. Tá bom? Eu também. Eu e o meu bolso agradece também. Que bom, fico feliz, Areta. Bom, gente, muito obrigada pela presença aí de vocês. Estou muito contente de estar aqui contribuindo um pouquinho, né, para essa live. Eu também quero agradecer a todos os meus mestres, né? Hoje é dia do professor, então eu quero deixar o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito a todos os professores pela data de hoje. E estou muito contente, obrigada, Areta, viu? Pelo convite. O assunto realmente ele é bem interessante, bem envolvente. E já adianto também que as constelações fizeram toda a diferença na minha vida, né? Eu estou nesse processo de autoconhecimento profundo desde 2011, que foi o primeiro contato que eu tive com as constelações, e a partir daí nunca mais parei. Por quê? Fez todo sentido na minha vida, na minha história, em todos os pesos que eu carregava, e quando eu tive essa tomada de consciência da minha realidade, que geralmente ela fica oculta, né, na nossa vida, no nosso processo de vida. Então, na hora que sai do inconsciente, você toma essa consciência, é um despertar para a vida e tudo realmente flui, como aconteceu com você no setor profissional, tá? Não é mágica, não é, né? Não é, como é que fala? Algo tão simples,
mas é um processo, né? A constelação, ela é um processo que vem através do autoconhecimento, e uma coisa que eu digo sempre para os meus clientes e para quem me pergunta, é coragem pura. Porque para sair de um lado para ir para o outro, a gente tem um caminho a percorrer. E às vezes esse caminho ele é sinuoso, não é? É um caminho que tem obstáculos, e o movimento é sempre nosso, em direção ao objetivo. Geralmente esse objetivo é o quê? É paz interior, é uma plenitude, é você soltar aquilo que está pesado, e realmente é, ok? Que a gente carrega aqui. Mas vamos focar lá na sua pergunta sobre a fase que nós estamos vivendo, né, de pandemia. Você falou de crise, realmente é, porque você sai de um estado para ir para o outro, né, que a gente ainda não sabe para onde, mas estamos indo para algum lugar, essa é a minha percepção em relação a isso. E o que realmente me preocupou demais no primeiro momento foi a empresa, quando eu precisei suspender todos os meus trabalhos, né, tanto o físico, né, o fitness, com a Academia Fit Mulher, que inclusive eu tô aqui de uniforme, gente, porque eu estava trabalhando até agora, viu? Eu tô aqui no escritório da academia. O pessoal foi embora, mas eu continuei aqui. E também das constelações, né, que o atendimento presencial eu também precisei parar. Imagina nesses 25 anos de empresa, o que eu já passei por aqui também, né, Areta? Então, assim, a empresa, eu digo que é a arte de resolver problemas. Sempre tem que estar focado na resolução de todos os problemas, dos incômodos. Trabalhar com pessoas é um grande desafio, não é? São vários pontos de vista. Enfim, são objetivos também que as pessoas trazem para cá e que tornam-se desafios, inclusive. Mas, realmente, esse de 2020 foi um grande, né, acontecimento para a Fit Mulher e acredito que uma grande maioria das empresas. No primeiro momento, deu aquele frio na barriga, né, fechar as portas, vindo de numa decisão, né, de autoridades, né, do governo municipal, no governo estadual, foi algo um pouco assustador, né, porque realmente foi imposto, mas por um motivo muito grave, né, que é a pandemia, é a doença, é a transmissão, e realmente a academia a gente tem aqui uma relação muito próxima, onde a gente compartilha vários materiais. Então, realmente, a gente compreende a necessidade, né, desse movimento, dessa dinâmica de suspensão das atividades. Para falar a verdade, demorou um pouco para cair a ficha, demorou aí uma semana, uns 10 dias. Nesse momento eu senti, falei assim, não, daqui 15 dias a gente volta, né? Estou conversando com as clientes. Não, daqui a um mês a gente volta, tá tudo resolvido. E esse movimento, ele continuou se estendendo, né? E na hora que eu percebi que em 60 dias a empresa não ia realmente abrir, eu não ia poder receber os clientes, envolvendo todo um financeiro, né, da empresa, que é o coração de todas as empresas, é o dinheiro. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Então, eu precisei manter a calma e ir por partes. Já linkando, né, nessa visão prática, pela visão prática da empresa, para a gente colocar uma ordem, porque são vários os fatores, né, que implicaram nesse momento, onde eu precisei manter muito meu equilíbrio. Primeira fase, e que eu explico aqui para você, que foi fundamental a empresa ela estar num ponto de equilíbrio saudável. Então, toda empresa ela precisa se manter num ponto de equilíbrio estável, né? Que o ponto de equilíbrio ele é um indicador da segurança da empresa, né? Falando pela visão empresarial, né? Isso é o beabá de qualquer empresa. Então, ela estava com
um financeiro estável, eu tinha vários planos de pagamento pagos já, de 6 meses, de 1 ano. Tinha, assim, mais da metade das clientes estavam com os planos pagos. Então, isso possibilitou uma estabilidade nesses primeiros 3 meses, nesses 2 meses. Então, e também não foi assim, não, que os clientes pagaram e tudo bem. Não foi assim. Foi um grande desafio. Até porque o cliente, ele já pagou, então ele já quer pagou, saber e aí o serviço, né? Exatamente. Então, aí eu precisei resgatar o quê? Eu precisei resgatar as minhas habilidades, né, de aprendizado desde o começo da minha vida, porque agora eu vou ter que usar minha inteligência. Agora que eu vou ter que usar minha inteligência. Eu não tenho outra coisa para fazer a não ser usar aquilo que eu conheço, que eu sei. Então, eu comecei a desenvolver uma metodologia de atividade física, porque o fitness, ele é o carro-chefe da empresa. A gente tem a constelação, tudo, mas o carro-chefe, que vem de 25 anos, e aí a gente já respeita essa hierarquia, inclusive, né? Que é a academia, que é o trabalho do fitness. E eu precisei elaborar metodologias novas para o mundo digital, que era o único recurso que eu tinha para o contato com as minhas clientes, né? Principalmente daqueles meses que já estavam pagos. E isso foi um movimento maravilhoso, porque eu, com meus 32 anos de profissão, comecei muito nova, tá, gente? Eu comecei com 18 anos da aula, né? Logo no primeiro ano de faculdade eu já estava aí toda integrada no movimento, né, que estava acontecendo no fitness do Brasil. Então, nesse momento, o que aconteceu? Eu precisei resgatar toda aquela situação de início da empresa. 1995, eu precisei buscar lá toda aquela energia de recomeço para poder sustentar e abastecer a empresa de um novo formato de trabalho. E isso foi magnífico, né? Eu cheguei a fazer, eu acho que 130 lives. Foram 130 lives, todos os dias. E foi maravilhoso porque eu precisei também aprimorar toda a minha parte de comunicação, porque eu fiz curso de rádio, né? Eu tive um programa na televisão há 10 anos atrás, em canal fechado. Poxa, que legal. E então eu precisei puxar toda essa minha habilidade, inclusive da comunicação, por uma questão de sobrevivência, né? E Roberta, você acha que isso que você está dizendo, esse resgate, teve algum link com a constelação familiar, com os conhecimentos que você já traz da constelação familiar? Isso. Porque, assim, algumas pessoas como você conseguiram superar, né? E superar, que eu digo, não estou 100%, mas assim, eu consegui me manter viva, né, no mercado. E outras pessoas não. Então, assim, o que você acha que foi esse diferencial para você? E algumas pessoas terem resgatado isso, né? Terem tido ideias, não sei, e outras não. Tem esse link com a constelação? Então, não existe nada que seja separado dentro da nossa alma, né? Então, nós somos o todo. Então, quando eu trabalho, né, principalmente depois desse início do autoconhecimento profundo que vem da tomada de consciência através das constelações, você já cria uma força interior muito grande. Então, quando eu falo que pela visão prática e empreendedora, a empresa já estava se mantendo numa posição satisfatória, de ponto de equilíbrio, né, um indicador de segurança positivo, isso já vem de um trabalho, né, do quê? De sucesso. Né? Por quê? Porque eu sou o todo, né? Eu sou a Roberta empresária, eu sou a Roberta consteladora, não tem link separado, é uma coisa só. Então, eu uso espontaneamente, porque agora ficou espontâneo isso, né? É automático. Espontaneamente, as minhas decisões, as minhas ações, elas vêm desse autoconhecimento profundo e tudo acontece naturalmente para o sucesso, para a plenitude,
né? E nessa outra visão que você acabou de me falar, que é através da visão sistêmica para manter a empresa aberta nessa fase de crise, obviamente que vem toda a experiência da constelação, vem toda essa força interior para poder lidar com as diversidades, já está embutido, está na alma, né? Então eu acredito que as nossas decisões, elas são muito favoráveis quando a gente já tem esse processo mais avançado de autoconhecimento. Né? Aí você me fala, mas o que a constelação ajudou, né? O que ela proporcionou? Primeira coisa, deixa eu só concluir. Vou deixar assim concluir. Porque eu tô preocupada, porque a gente está aqui falando constelação. Será que todo mundo que está escutando a gente sabe que é constelação? Sim, então, calma que a gente vai chegar lá. Nós vamos chegar lá. Nesse primeiro momento de autoconhecimento, que nós estamos no autoconhecimento primeiro, né? Nesse primeiro momento, eu precisei criar situações de prioridades. O que é prioridade? Prioridade é manter a empresa. Ok, mas a empresa depende de quem? Depende da fundadora, né? Da presidente, do gestor. Então, o que aconteceu? Eu simplesmente me conectei com a minha essência. Eu falei, eu preciso estar forte como ser humano, antes de qualquer coisa, né? Armazenando aí, resgatando todas as informações que tem dentro de mim para eu conseguir manter a empresa. Porque a empresa, ela é um ser vivo, é um organismo vivo. Você precisa alimentar esse organismo vivo, que é a empresa. Ela tem CNPJ, ela é independente, ela é um ser vivo e que ela depende do quê? Vamos fazer uma analogia aqui de uma mãe. A mãe, né? Precisa de cuidados, precisa ser alimentado. Então, eu falei, de onde vai vir esse alimento para abastecer a empresa? Vem do gestor. Então, no primeiro momento, eu me centrei na minha essência. Então, eu não me desesperei, eu não fiquei preocupada, eu sabia que eu precisava me manter serena para seguir o fluxo natural de tudo que está acontecendo, porque tudo que acontece... Nossa, tem alguma coisa passando aí, fazendo barulho. Tudo que acontece... Desculpa, que a minha rua é barulhenta. Que acontece por algum motivo, né? Então, aí sim vem esse movimento das constelações familiares agindo no meu emocional, tá? Então, como a Areta falou, não tem como a gente falar de constelação familiar sem falar o que é a constelação familiar e de onde ela veio, né? A constelação familiar, ela é um processo de autoconhecimento profundo, tá? Isso vem da escola Hellinger, escutei da Sophie Hellinger e dos outros grandes professores alemães, pelo qual eu tive a grande oportunidade de conhecer e fazer o curso na Hellinger Schule, tá? Então, a constelação familiar, onde muita gente fala que é metodologia, que é técnica, é processo. Por quê? Porque cada um é tratado de uma forma. O autoconhecimento, ele acontece em cada pessoa de uma forma. Então, o que foi bom para mim, naquilo que me encorajou para eu dar continuidade nesse desafio de autoconhecimento, para outra pessoa pode ser que não seja, entendeu? Então, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua coragem, cada um tem a sua força. Então, depende desse processo, tá? E quem percebeu a possibilidade desse processo de transformação interior, que vem da essência, se chama Bert Hellinger, e hoje eu deixo a minha grande homenagem para ele nessa data do Dia dos Professores, que ele é o meu grande mestre. Por que ele é o grande mestre? Dentro de mim ele não está morto, né? Que o ano passado ele morreu no dia 19 de setembro, foi uma data muito triste, mas é um movimento natural da vida, a gente tem que aceitar. Ele está dentro de mim. Então, quando eu falo do Hellinger, é sempre no presente, porque ele está aqui dentro, e nesse momento ele está aqui comigo, falando com vocês. Então, essa força que me traz
tá? Habilidade de trabalhar com as constelações. O Hellinger, ele percebeu esse movimento. Qual movimento? Que quando tem uma pessoa e mais um, isso é um subsistema, é um sistema, tá? Então, por exemplo, a gente tem aí vários exemplos de sistemas, né? Eu gosto muito do sistema solar, que a gente acha que ele está tão longe da gente, né? Porque o sistema solar, o Sol lá não sei quando, a Lua. Gente, nós estamos todos inseridos dentro do sistema solar, nós estamos pendurados na Terra, através de uma força magnífica, maravilhosa, chama-se lei da gravidade, né? A força da gravidade. E que olha a perfeição disso, né? Nossa atmosfera tal. Então, esse é o sistema solar perfeito, onde tem forças que se interagem, que mantém tudo do jeito que está, e a gente sabe que dentro desse equilíbrio do sistema solar tem uma desordem, tem crise, tem forças que atuam, né? Então, isso é um exemplo que eu faço, que eu gosto muito de fazer nos meus atendimentos, como didática, para ensinar o que é, para a gente poder chegar até a constelação. Tem outro sistema que eu amo, que trabalho com ele há 32 anos, e que todo dia aqui eu coloco energia e força, que é o sistema orgânico, o sistema humano, né? O sistema orgânico, humano, animal, qualquer ser vivo, né? Que precisa de um metabolismo funcionando. O nosso organismo, ele é composto de subsistemas, né? Então, tem o sistema auditivo, o sistema vascular, o sistema cardiovascular, o sistema renal, o sistema digestivo, e que são subsistemas. O que pode acontecer quando o corpo humano ele manifesta uma febre, por exemplo, né? O que é a febre no corpo humano? É um aviso que algo não vai bem, né? Então, a febre, ela não é o problema. A febre é um sinal de que algo nesse organismo, né, nesse sistema vivo, não vai indo bem. Então, é o sistema orgânico. E outro que eu amo muito, que estou inserida nesse momento dentro dele, é o sistema organizacional da empresa, né? O que é a empresa? A empresa é um organismo vivo composto de subsistemas. Quais são os subsistemas de uma empresa? O sistema... Né? A força da gravidade. Alô, alô? Que olha nacional. Ai, tá voltando. Tá voltando. Ok? Podemos continuar? Desculpa. Quais são os subsistemas numa organização? É o sistema operacional, é o sistema do pessoal, né? São os setores, é o setor financeiro, é o setor operacional, é o setor da produção, é o setor pessoal, enfim, tá? Então, por exemplo, tá dando um problema na empresa. Na hora que você vai investigar, o problema da empresa não é o problema, ele é um sintoma, é como se fosse a febre no corpo humano, tá? Por que eu tô falando tudo isso? Porque o Hellinger percebeu que a família também é um sistema, tá? Que é composto de subsistemas, que são quem? São os entes, né, familiares. É aquilo que nós geramos. Então, tem o subsistema. Qual é o primeiro subsistema de uma família? É o homem com a mulher, né? E, de repente, eles são homem e mulher, e quando se unem, eles formam uma família, tá? Ou não. Ou eles podem formar uma família ou não. Então, esse é o primeiro subsistema da família. É o homem e a mulher. E eles podem se tornar pai ou mãe, ou não, ou fica só nesse subsistema. Se os filhos nascerem, são outros subsistemas, né? Então, por exemplo, nasce uma menina. Então, a gente tem o subsistema pai e mãe agora, né, em relação ao filho, e tem o subsistema mãe, filha, ok? E tem o outro subsistema que é filha, pai, pai, filha. Aí nasce mais um filho, a gente agrega mais um subsistema, que é o pai com a mãe, né? Aí depois os pais em relação a esse filho, os pais em relação a essa filha, e os irmãos entre si, que são outros subsistemas. Tá? Então, quando acontece alguma coisa na família, tá? Quando está acontecendo, porque meu filho não está indo bem na escola, estou dando exemplos, tá, gente? Quando meu filho não está indo bem na escola,
ou quando meu marido está muito desatento, a relação afetiva, enfim, está tendo problema financeiro na família. Quando a gente começa a observar, tem o quê? Um desequilíbrio em algum subsistema que é composto, né? Essa família. Então, é a mesma febre do corpo humano. O problema, ele não é o problema, ele é um sintoma. E qual é o problema, então, Roberta? Se nada é problema, o que pode ser problema? O problema, realmente, é o que causa todos esses sintomas, tá? Vamos lá fazer a analogia do corpo humano. Por exemplo, tô com uma dor de cabeça horrível, né? Aí você vai no médico, aí o médico manda fazer alguns exames. Então, você tá com um probleminha no fígado. Então, onde é a origem da dor de cabeça? É no fígado. Então, através da análise sistêmica, a gente percebe que na hora que você vai investigar algo que não vai bem no ambiente familiar, é a mesma coisa de você procurar um médico, tá? Fazendo uma analogia aqui. É a mesma coisa que você procurar um médico e falar, não, você tem aí uma desordem nessa família. Possivelmente, no mundo das possibilidades, ok? Possivelmente tem uma desordem de função nessa família. Por exemplo, a filha ocupar o espaço da mãe e do pai, por exemplo, tá? A esposa ocupar o espaço, a função da mãe e do marido. Muito comum. Tá? Quantas vezes ou quantos atendimentos em inúmeras constelações que eu já observei que a esposa, a mulher, ela sai da função de mulher, né, de mulher aqui, ó, de mulher, e ocupa o lugar da sogra, por exemplo, da mãe do marido. Então a gente já vem uma disfunção aí, tá? Sim, então o Hellinger, ele percebeu ele percebeu sistema, né, que todo mundo existe tem uma infração da lei da vida, entendeu? Mas por que isso acontece? Porque em algum momento na ancestralidade, que pode ser da mãe, do pai, pode ser dos avós, teve algum desajuste sistêmico, tá? E que o sistema ele é perfeito, porque tudo obedece uma ordem natural da vida. E se algo não vai bem, o sistema ele trabalha, ele se esforça para compensar, vamos falar aqui de um dano, por exemplo. Entendeu? Então é mais ou menos isso, se eu conseguir ser bem didática para estar explicando o movimento das constelações. A constelação ela vai na causa do problema, através do movimento do campo mórfico, mas daí a gente já entra numa outra, que daí fica muito mais profundo, né? Mas daí eu gostaria de falar também das leis, né, da vida, né? Então, só te cortando um pouquinho pelo exemplo que você deu, que você falou em sistema, eu acho que fica fácil entender você pensando assim, bom, no corpo humano tudo tem uma função, no sistema solar tudo tem uma função. Então, assim, a partir do momento que você sai daquela ordem, daquela função também, que podem existir as desordens. Então, você falou, os filhos querendo ocupar o lugar dos pais. Quem não, né? Salvando os pais, né? Sim, salvando os pais. Quem nunca se viu nesse lugar, né? De sair do lugar de filho e querendo ir lá salvar os pais ou falar para os pais o que seria melhor para os pais, isso para pais sadios, saudáveis, né? Então, acho que é um pouco isso também, né, Rô? Você sair do seu lugar e da sua função, né? Da sua função de filho. É a função de filho. Porque você pode auxiliar, desde que você continue na sua função de filho. Entendeu? Porque, assim, isso é muito polêmico em palestras ou mesmo em atendimento. Mas não posso cuidar do meu pai? Desde que você cumpra a sua função de filho. Né? Você não vai cuidar do pai como se você fosse mãe dele ou pai dele. Você vai auxiliar, eu gosto muito dessa palavra, você vai auxiliar naquilo que é necessário, mas na sua função de filho. Né? Você não vai abandonar pai, não é nada disso.
mas não ter a intenção da proteção materna ou paterna. Você continua filho, você tem a tua vida. A partir da sua vida, você vai construir a tua família. E a informação tem que sempre vir. E a gente entra nas leis da vida, onde o Bert percebeu, né, o Bert Hellinger, ele percebeu que existe um movimento natural da vida e que são leis naturais, onde precisamos obedecê-las para vivermos numa forma mais plena e leve. Olha para a natureza, olha para os animais, tudo flui de forma natural. É fácil para eles? Também não, porque a sobrevivência ela é muito agressiva, né? Você olha no fundo do mar, os peixes, ora você é presa, né? É uma correria ali através da sobrevivência. Ser peixe também não deve ser fácil, né? Imagina. Tem uma cadeia alimentar ali agressivíssima. E a vida é assim, né? E, de repente, o Bert, ele percebe que se você obedece essa ordem natural da vida, tudo flui de uma forma mais eu digo, de proteção. Eu, particularmente, eu sinto que quando a gente interage e obedece essas leis da vida, que eu já vou falar quais são, é uma proteção, sabe? Uma proteção natural, uma proteção do próprio universo, desse fluxo natural onde tudo acontece. Então, as leis da vida, se você tiver aí um papel, uma caneta, você anota. A primeira lei da vida é uma hierarquia, né? Pode falar. Antes de você falar das leis, deixa eu só que o pessoal tá agoniado aqui falando oi e parece que a gente não tá vendo. Gente, nós estamos vendo todos vocês. A Jane, a Ellen, a Juliano, o Fábio. Gente, boa noite. E esse ganchinho eu dei para vocês correrem, pegar o papelzinho e a caneta, que agora vocês vão saber quais são as 3 leis, então, que regem a vida, né? Que o Bert percebeu. Que o Bert percebeu e regem a vida. Acho que deu tempo de todo mundo pegar o papel. Eu falo que essas leis é como se fossem leis de trânsito, tá? Então, você tem lá todas as leis de trânsito, toda a sinalização no trânsito. Aí o sinal fechou. Se você não parar, o carro, a chance de o carro, né, colidir é muito grande. Então, nos meus atendimentos, eu explico o quê? Bert, ele percebeu o movimento natural da vida que deve ser obedecido. E se a gente não olhar para isso com atenção, é como passar com o sinal fechado. Alguma coisa pode acontecer. Pode acontecer. Ok? Então, vamos lá. As 3 leis de Bert Hellinger, que tem muita gente que fala que são as leis do amor, as leis da vida, que é a hierarquia, né? O que quer dizer a hierarquia? A hierarquia é que tudo que vem primeiro tem precedência. Então, assim, o respeito tem que ser muito grande por tudo aquilo que veio antes. Como a gente está falando de empresa, os fundadores da empresa, o presidente da empresa, os gestores da empresa, que começaram todo o movimento de montar essa organização, eles têm precedência. Então, não adianta querer ser mais do que o chefe, não adianta querer ser mais do que o presidente, né, no sentido da intenção, porque esse cara não sabe nada. Gente, tem que ter um respeito, porque cada um tem o seu limite, cada um tem a sua aceitação, cada um tem o seu momento, né? Então, pode ser que a coisa não esteja certa, tudo bem, mas e o respeito, né? A aceitação é aquilo. Então, sempre o que vem antes tem precedência. Na família, quem são, né? Numa ordem hierárquica, são os avós, os bisavós, né? Se eles estiverem vivos, mesmo não vivos, eles estão dentro da gente, então tem que haver o respeito. E os pais, eles são maiores do que nós, né? Os filhos, nós somos menores. Então, a gente precisa aí imperar o respeito através da hierarquia. Por exemplo, tem situações também em atendimento que aparecem muito, são em separações, né, de casais. Porque eu separei da minha mulher, mas eu já estou na minha 4ª namorada, né?
Então, isso é muito comum acontecer. E também precisa ser respeitada a hierarquia. A primeira mulher, por exemplo, dando um exemplo aqui numa relação de separação. Aí eu atendo um cliente homem, por exemplo, e ele vem com a queixa, né, da separação, que os relacionamentos não dão certo. Mas assim, como é que foi o respeito em relação a essa primeira mulher? Como é que foi, se foi amigável, se foi uma separação leve, como é que as crianças ficaram em relação a isso, qual é a percepção que essa mulher tem dele ou ele tem dela, cadê o respeito entre esse homem e essa mulher? Estou falando do primeiro, tá? Então, se a gente não respeitar a hierarquia de tudo que acontece na nossa vida, a gente infringe essa lei, que é uma lei natural, porque a vida ela é um fluxo, gente, e é através de tudo que acontece que a gente vai construindo a nossa história de vida. E cada ser que passa pela nossa vida constrói todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência, e a gente vai escrevendo um livro da nossa vida. Então, não é questão de escolha, porque eu não quero mais ver essa pessoa na minha vida. Ela está dentro, ela fez parte de você, né? E isso em relação aos avós, né? Que são os subsistemas mais próximos. Os avós, os pais, né? O cônjuge, o namorado, o noivo. Aí depois, numa questão hierárquica, os filhos são menores, eles têm que respeitar toda essa força. E na empresa, ele é o mesmo movimento, né? Os funcionários mais recentes, os cargos mais recentes, eles têm que respeitar essa hierarquia de quem veio antes, né? Os precedentes, que é a história da empresa também, ok? Então, essa é a primeira. A segunda é a lei do pertencimento, né? Então, o que o Hellinger percebeu? O Hellinger, psicoterapeuta alemão, a gente também esqueceu de falar, que é tão óbvio, né, que, assim, mas aqui na palestra, na live, a gente precisa explicar direitinho. O Hellinger, psicoterapeuta alemão, ele percebeu que também a gente tem a lei do pertencimento. O pertencimento, ele explica que todos no sistema precisam estar incluídos, tá? Todos fazem parte. E um assunto muito polêmico que eu já deixo aqui para vocês também refletirem e que sempre traz muita angústia nos atendimentos, é a questão dos abortos, né? O aborto espontâneo, o aborto provocado, que você não enxerga essa criança como filho, por uma questão de dor, principalmente, né? De alma. Então, todas essas crianças, elas fazem parte do sistema, né? Dando um exemplo aqui dos meus atendimentos, onde muita coisa é abordada e vista e trazida para a consciência. Então, todos pertencem, os filhos, né, que tiveram permissão à vida, e os demais filhos que, né, não tiveram permissão à vida. O pertencimento, ele é muito importante em todos os sistemas que englobam a nossa vida, familiar principalmente, por quê? Porque a família é a base, a família é a nossa essência. Nós viemos de um homem e de uma mulher, então nós somos metade pai, metade mãe, e a gente vem com toda essa informação através do nosso DNA, que daí isso dá uma outra live para a gente conversar, o assunto ele é muito intenso, né, profundo. Então, todos pertencem. Numa empresa, né, voltando para a visão empresarial, todos pertencem, todos os funcionários que já fizeram parte dessa organização, seja uma empresa pequena, seja uma empresa grande, todos fizeram a história dessa empresa, todos pertencem, independente do que tenha acontecido, se foi uma informação positiva ou não, tá? Estou indo muito rápido? Não, para mim tá perfeito, eu tô adorando. Tudo bem? Até Então, tá. a Juliana, na hora que você falou abortos, ela escreveu aqui, isso me interessa. É um assunto eu acho que o pessoal tá muito acompanhando. comentado, sim, que bom. É um assunto delicado, é um assunto que envolve muito amor, né? E é interessante porque até agora a gente não falou do amor, e é ele que rege a nossa vida, né? E eu vou falar um pouquinho mais do amor, só um minutinho, para concluir aqui a terceira, para não perder o fio da meada da nossa conversa.
A terceira lei é a lei do dar e receber em equilíbrio, tá? Eu gosto muito da palavra dar e tomar, né? O que é? É o dar, eu ofereço, né? Dar e tomar. E tomar literalmente, ó, para dentro. É isso. O que é receber? É colocar para dentro, é você incorporar, é fazer parte daquilo, né? E o amor, ele é um fator decisivo para o equilíbrio para nossa plenitude, para nossa... eu não gosto muito de falar de libertação, mas é uma plenitude, são os pesos que você deixa de carregar, porque quando você recebe e você, né, toma, recebe e dá na mesma proporção, né? Vocês que são advogados, o símbolo, né, do direito, ele é aqui, ó, né? Vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Por quê? Porque é tudo no equilíbrio. Eu gosto muito de falar do direito porque eu venho de família de advogados, né, Ari? Não sei se você sabe, meu pai é advogado, meu avô é advogado, meus primos todos advogados. Eu tenho uma veia do direito, da justiça, né? Aqui, adoro. E prestei direito, passei e fui fazer educação física. Isso é um outro tema para a gente debater lá. Isso é outro tema, né? É outro tema. Tudo no equilíbrio entre dar e receber. Quando você está falando agora do dar e tomar, eu acho que é até fácil perceber isso. Porque às vezes quando alguém dá um presente para a gente não se sente meio, não sei, de querer retribuir. Constrangida. Parece que enquanto você não retribui, parece que aquilo não fica bom. Fica faltando, né? Fica faltando. Um desajuste, não sei se alguém já sentiu um desajuste. E é um presente, a pessoa veio, seu aniversário, ela te deu um presente, e assim, às vezes é difícil de você receber, né? Antes que você já queira oferecer um presente em troca. E eu acho que as pessoas devem sentir isso também, né? Acho que isso é o que é a lei do equilíbrio, um bom exemplo. É a lei do equilíbrio, isso. É isso. Gostaria de falar do amor também. Nas constelações, o movimento fundamental, essencial, é o amor. O que move o campo de ressonância, né, o campo morfogenético, é o movimento do amor. Eu faço mais uma analogia aqui em relação ao amor. Eu até tenho aqui uma definição minha sobre o amor, que ela é uma força, né? Ela é uma força como a força da gravidade. Assim como a força da gravidade nos mantém vivos, né, no sistema solar, o amor nos mantém vivos no sistema da vida, tá? Nós somos abastecidos de amor o tempo inteiro. Ai, Roberta, mas o meu pai já morreu, minha mãe já morreu e meu avô já morreu. Não consigo mais ser abastecida do amor da minha família de origem, né? Que é a família que veio antes, por essa precedência, por essa hierarquia. O amor dos pais está aqui dentro da nossa alma. Eu olho para você aqui agora, Areta, eu vejo seu pai e sua mãe que te deram a vida, vocês olham para mim, metade mãe, metade pai, através do óvulo e do espermatozoide, toda a informação de amor está dentro. E é essa informação que nos move, tá? Ai, Rô, mas eu não sinto isso. Existe um termo que a gente fala do amor doente, né? Do amor em desordem, que é quando a gente está em disfunção, né, da nossa existência em relação ao sistema que a gente está inserido. Então, precisa investigar o que está acontecendo. Quando a gente não sente esse amor sadio, esse amor produtivo, esse amor de essência, esse amor de simplesmente existir, porque nós temos vida, né? Aceitação e falar o sim para tudo do jeito que é. Conseguir segurar a empresa muito com sim, aceitar tudo do jeito que é.
E se você me perguntar, Roberto, o que você mais aprendeu na pandemia? O que eu mais aprendi na pandemia desde o primeiro momento que a empresa precisou fechar? Que quando a gente não conhece algo, a gente respeita, porque a gente não sabe o que está por trás de todo esse movimento desconhecido. Porque a vida, ela segue um fluxo natural. E se você não entrar nesse fluxo natural, você o quê? Você se contrai, você cria expectativas, e criar expectativa é a pior coisa, porque você pode se decepcionar lá na frente. Então, o amor é que move toda essa segurança para a gente continuar no caminho da vida. Estou falando demais. Não estou falando demais. Quando você está falando agora, eu estou lembrando o Fernando, né? Porque o Fernando fala, tudo é amor. A questão é que existe amor em ordem e amor em desordem. Isso, exatamente. Né? Tudo é amor. Tudo. É o vetor do amor. Se o vetor do amor ele está apontando, né, para esse fluxo natural da vida que passa, a vida ela passa pela gente. Tudo bem, a gente consegue uma vida mais plena. Mas se o vetor do amor está aonde? No passado, aí o negócio emaranha, a gente fala, emaranhado sistêmico, onde está a sua alma. Então, a constelação ela vai em busca de onde está a alma do cliente, onde está o seu coração, onde está a sua essência. Você olha realmente para você olha para os seus objetivos de vida, você está conectado com esse fluxo natural da vida, né? Se isso tudo não estiver acontecendo de forma espontânea, ou se isso não tivesse acontecido aqui na Academia Fit Mulher de forma espontânea, talvez eu não tivesse criado forças para fazer tudo o que eu fiz em tão pouco tempo. Entendeu? Entendi. Por tudo que você falou até agora, né, o que ficou para mim primeiro, você cuidou de você, que é a base do negócio, certo? Então, assim, primeiro eu me cuido, né? Porque se eu não tenho condições de me sustentar, se eu não estou bem, como eu vou manter o negócio? Certo? É o princípio, sim. Segundo, o respeito à realidade como ela é ao desconhecido, né? Porque isso também a professora Giane, que foi a primeira pessoa com quem eu fiz a live, que eu gosto muito, um beijo para a professora Giane, que passou um momento bem difícil esses dias, eu até queria deixar assim esse carinho para ela, e também é professora, né, e parabenizar pelo seu dia. Ela falou isso, o respeito pelo momento, né? Porque a gente tem que ir, a gente tem que caminhar, mas a gente também precisa respeitar o desconhecido, né? Aceitar e respeitar o desconhecido. E aí me veio uma outra coisa que você não falou, mas eu gostaria que você falasse. A função da empresa, né? Porque quando a gente vai abrir um negócio, eu tô falando areta antes da constelação e areta depois. Então, quando a gente vai fazer um negócio, a gente vai escolher uma profissão, a maioria das vezes a gente pensa, mas será que vai dar lucro? E aí, será que esse é o objetivo de um negócio, de uma empresa, dar lucro para a gente? Eu queria que você falasse sobre isso, Rô. Bom, todas as nossas escolhas, elas estão a serviço de algo maior, tá? Então, quando a gente encontra um parceiro que está a serviço daquilo, né? Aquele complemento que precisamos obter, as nossas amizades também, nada é por acaso, estão a serviço daquilo que a gente precisa aprender, né? Na convivência. E na profissão não é diferente. As nossas escolhas estão a serviço de algo que precisa ser olhado, que está dentro da nossa alma, do nosso sistema, tá? Então, quando a gente abre um negócio, a primeira pergunta,
Para que estou fazendo isso? Para quê? Não é por quê, porque o porquê sempre vai ser o lucro, tá? Mas qual é a função dessa minha escolha dentro da minha vida, tá? E o que quer dizer isso para mim, ok? Vou dar um exemplo aqui, já abrindo o livro da minha vida para vocês. Depois, né, desse autoconhecimento profundo que dessecou, sangrou, né? Imagina, na escola Hellinger, meu Deus do céu, foram exercícios sistêmicos dolorosíssimos, né? Que eu falava que sangrava. E o trabalho somente para mulheres, né? Da onde vem essa habilidade? E quando eu era criança, eu não me lembro assim, sabe, de querer. Eu sempre fui muito hiperativa. Eu fui uma criança hiperativa e hoje eu sei por que eu fui uma criança hiperativa, né? E uma adulta também muito hiperativa, né? Tem uma criança que saltita aqui o tempo inteiro, né? Criativa. E isso está a serviço. A minha avó, ela tinha RH, ela tinha o RH negativo, o sangue RH negativo. Então ela abortava as crianças no 3º mês. A própria natureza dela, né, o RH negativo naquela época, que hoje tem a vacina, né, contra a eritroblastose fetal. Então, ela perdeu muitas crianças até descobrirem o porquê. Imagina a dor do feminino da minha avó. Entendeu? Olha só onde que atua, gente, a constelação. Agora aqui já estou fazendo uma prática, um exercício com vocês. E dando um exemplo da minha experiência. Então, eu carrego uma dor do feminino muito grande dentro da minha alma, da minha essência. Então, possivelmente, o meu sistema ele vem para equilibrar isso. Fazendo o quê? Alimentando as mulheres de força, de movimento, né? De distração. Então, eu falo que a Fit Mulher ela é um grande útero. Aqui é uma compensação que que nas minhas decisões fizeram sentido para eu montar a empresa que eu tenho hoje e que há 25 anos está no mercado, tá? Então aí eu acredito que eu cumpro, não existia, a primeira do Brasil. Então eu acredito que eu venho realmente é um resgate, né? Na verdade, eu não gosto muito dessa palavra, mas é como se fosse um resgate de um dano que foi causado muito intensamente, que vem da minha ancestralidade. Aí vem uma corajosa, sempre vem um elemento corajoso na família, um elemento, né, que eu digo, é uma pessoa corajosa para poder compensar aquele dano que foi causado lá atrás. Ai, Roberta, você pode me perguntar, mas você vai ficar carregando as dores da sua família? Então, pois é. Até antes da constelação eu carregava mesmo, carregava o fardo, ok? Muitos problemas na empresa, tive alguns, e aquilo sempre me deixava muito aflita, não sabia resolver. E depois desse processo das constelações, onde eu percebi toda essa dor que vem do meu feminino, né, da minha essência do feminino, tudo começou a criar um movimento esplêndido de ordem natural dentro da empresa, onde eu consigo agora manter o meu trabalho com as mulheres, fortalecendo o feminino, mas com uma outra consciência. Fazendo isso sem carregar peso de ninguém, simplesmente servindo aquilo que é necessário. De forma leve, né? De forma leve, leve. Hoje eu estou feliz. Eu passei uns 3, 4 anos atrás, quem me conhece sabe, de grandes indecisões. Por quê? Porque eu estava no processo. E quando você fala da crise, da pandemia, nós estamos passando pela ebulição do processo. Isso vai nos levar para algum lugar que seja muito mais sadio. Eu acredito muito no fluxo natural da vida. Infelizmente, tudo tem um preço e o preço é alto. E o preço da pandemia são as vidas que estão sendo perdidas, né? As empresas que estão sendo fechadas, as crianças que perderam a sua liberdade, mas que elas estão agora no lugar
mais sagrado que é dentro da família. Então, assim, elas não estão aprendendo as matérias da escola, mas elas estão aprendendo possivelmente a lidar de uma forma muito mais saudável com amor, que vem do pai, da mãe, da avó, do avô, do irmão, da onde for. E acho que as crianças dessa geração nunca tinham tido essa oportunidade, né, Roberto? Então, mas nada é por acaso. Eu vejo que acontece... Desculpa. Eu vejo pelo meu filho, né? O João tem 10 anos, eu fiquei com ele, acho que de ficar mesmo 4 meses quando ele nasceu, e nem fiquei assim. Porque, na verdade, ele nasceu, eu estava estudando, continuei, e aí as crianças não têm mais pais em casa, né? Não tem mais isso. Então, e de repente acontece esse movimento todo e estão as crianças aonde? Em casa. E você acha que isso foi por acaso? As crianças estão adorando. Ou você acha que a natureza ela age por si própria para proteção dela mesma e do ser humano, do ser vivo, tá? Porque nós estamos vivendo o caos, tá? E eu estava aqui pensando, elaborando nas minhas percepções, que em todos os séculos acontece algo muito importante que envolve toda a humanidade, né? Então, foram as guerras, foram as pandemias, foram os grandes conflitos, e nós na nossa, como é que fala? Na nossa prepotência como ser humano, que a gente acha que a gente é maior do que tudo, que a gente vem com uma, entendeu? Uma prepotência mesmo. Sim. Agora a gente precisou recuar, se colocar bem pequenininho, entendeu? Para colocar no nosso lugar. Para se colocar no nosso lugar e respeitar quem é maior. Quem é maior? A natureza é maior, porque é ela que dita a nossa vida. Porque tudo é perfeito. Porque existe dia para aquecer o nosso planeta, existe noite para resfriar esse planeta, e tudo vira um ciclo perfeito, onde dá as condições da vida que temos hoje. Então, é essa reverência que eu particularmente faço hoje, é uma referência com esse maior, que vem de uma força universal, poderosa, que nos permite tudo, que é a vida. A vida ela é maior do que qualquer coisa. Ufa! Nossa, se deixar, eu fico falando aqui até as 11 da noite, já me corta logo. Nossa, o duro que eu gosto, né? Eu quase não gosto de conversa, eu quase não gosto de falar de constelação, né? É isso. Estou muito feliz de estar aqui, gente, muito feliz, muito feliz. Eu também, assim, agora nesse final a gente foi, mesmo parece que foi todo mundo, né? Porque mesmo quem está com problema de empresa, não está com problema de empresa, parece que todo mundo entrou nessa, né? Nesse chamado, assim, para a realidade, né? Ó, você que está com problema na empresa, uma dica que eu dou, procura o autoconhecimento, a empresa depende de você. E se algo não vai bem, é que está a serviço de informações que você traz dentro do seu DNA, que você traz dentro do seu inconsciente, que precisam ser vistos. Se não está indo bem, aquela febre que eu disse, não é o problema, é um sintoma. Procure saber o que está acontecendo no oculto da sua empresa. Autoconhecimento. A gente está em sintonia, porque eu ia falar para você, Rô, já estamos há 1 hora fazendo a live. Eu ia te falar, se você puder, então, agora eu quero que você conclua, que você deixe uma dica, mas você já deixou. Autoconhecimento. A empresa, ela funciona como se fosse o nosso filho. A gente tem que abastecer. E a gente tem que abastecer com dados que sejam próximos dos dados reais. Não adianta ficar no achismo. Tá? A teoria, ela é fantástica, gente, só que na prática ela funciona de forma diferente, tá? E isso para mim foi visceral, porque na teoria tá tudo lindo, maravilhoso, ó, tudo lindo, maravilhoso. Na hora que vira visceral e que começa a sangrar, se você não tiver um autocontrole da tua vida, com um autoconhecimento suficiente para transformar a sua vida em algo que seja mais positivo, mais pleno,
Da onde vem as depressões, da onde vem a ansiedade, da onde vem o suicídio, tá? Vem desse desajuste de não conhecer a si mesmo e as suas limitações, as suas fragilidades, porque a gente não está forte o tempo inteiro, né? Nós somos de polaridades, dia, noite, não é? Força e fraqueza também. Tudo faz parte, tudo deve ser incluído, inclusive aquilo que nos incomoda, e a gente tem que assumir que aquilo incomoda. Então é procurar ajuda, auxílio, autoconhecimento, é a minha dica. Ah, que delícia. Acho que é isso, né, Rô? Nossa. Eu acho, pela minha visão, é isso. É perfeito, assim, que quando você começou a fala, eu já fui remetendo para esse lugar. Eu falei, não, o segredo de quem saiu da crise, né? Saiu nesse sentido assim, ou tá se recuperando, é quem estava bem, quem se conhecia, porque assim, não tem como eu tocar nada para frente se eu não estiver bem. Então, primeiro sou eu, depois é a empresa, né? Tem uma, se você me permite para concluir, que eu sei que a gente está estourando o tempo. Se você estiver assistindo, e presta atenção, eu vou fazer uma analogia aqui também, contar uma historinha bem rápida. Vamos lá, você está com o seu filho, você está com o seu filho no avião viajando, tá lá, viajando no avião, só tá você e seu filho tá do seu lado, ok? De repente começa aquela turbulência, aquele desespero, atar os cintos, cai as máscaras de oxigênio, as comissárias correm, né, para atar cintos nas suas poltronas, apagam-se as luzes e você tá lá, começou a rezar, tá? Aí o comandante, grande chance de não conseguir segurar a aeronave, mas vamos lá, coloquem as máscaras que, né, deixa, agora reza, porque, né, e você tá lá, sabendo se vai sobreviver ou não a esse caos, né, é uma crise, é um caos. Aí caem as máscaras, seu filho tá do lado, em quem você coloca primeiro? Areta, não responde. Deixa quem está ouvindo responder. Em quem você coloca primeiro as máscaras? Em você ou no seu filho? Se você respondeu que vai colocar primeiro no seu filho, você tem grande chance de morrer e o seu filho sobreviver. E o que vai ser do seu filho sem a mãe? Pequenininho, entendeu? Então, na empresa é a mesma coisa. Você precisa colocar máscara de oxigênio para sobreviver em quem tem o poder, né? Estou falando do poder no sentido de distribuir as tarefas, as funções de gestão. Se o gestor ele não tem oxigênio suficiente para abastecer a empresa, ela fica vulnerável. Entendeu? Então, sempre, se algo depende de você, você primeiro se fortaleça como ser humano. Homem, mulher, se fortaleça, para depois abastecer tudo aquilo que está ao seu redor do que é necessário. E tem isso também, é do que é necessário, né? Porque tudo que vem além do necessário também já começa o quê? Gerar problemas, gerar crises. Então, tudo no necessário. Pronto, Areta, já falei. Eu estava aqui, né, na minha cabeça, e sempre assim que termino uma live, ou eu termino uma conversa de PIX, né, das práticas integrativas, ou uma conversa com a comissão, tudo se volta no mesmo lugar, o fortalecimento do ser humano. Fortalecimento do ser humano é raiz. Fortalecimento é raiz. O ser humano fortalecido, ele pode tudo. Tudo. Não há limite para uma pessoa fortalecida. Olha, até me arrepia. E aí, se sentir fortalecido não é poderoso, mas é uma forma de se proteger. Sim, tá? sim. Quando a gente se conecta com a nossa sabedoria, com o nosso conhecimento, a gente se protege. A gente se protege. Sim. E aí eu volto ao objetivo de todo esse trabalho. Qual o objetivo desse trabalho?
levar conhecimento para as pessoas, mostrar para elas que isso existe e para que elas se fortaleçam. Existe um caminho para tudo e o caminho é o fortalecimento. Se uma hora der certo, que já está dando, né? Porque eu estou aqui, isso é o que eu quero, que eu já falei para você, né, Rô? Porque eu comecei essa empreitada, é colocar isso à disposição das pessoas num postinho de saúde, no serviço público. Não são grandes eventos, não. É só o fortalecimento do ser humano. A gente tem como fazer isso de N formas, não é só a constelação familiar, mas existe aí N formas de fortalecer o ser humano. Então, assim, eu acho que fechou com chave de ouro, Rô, porque tudo se volta a isso, fortalecimento de um ser humano. Físico e emocional. E emocional. Porque um ser humano, né? Um ser humano fortalecido, ele sabe o seu lugar de filho, ele sabe o seu lugar de pai, ele sabe o seu lugar de mãe, ele sabe o seu lugar de gestor na empresa, ou ele sabe o seu lugar que seja de um funcionário, porque todo mundo tem valor, todo mundo é importante, ele sabe o seu lugar no mundo. Todo mundo faz parte, tudo faz parte. Tudo faz parte. Fala de ser humano fortalecido, eu me empolgo. Eu me empolgo, porque eu também. Sabe, é isso. Ai, por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu sei o que é um ser humano fortalecido, sabe? A gente viveu isso. E aí você quer levar para outras pessoas o que é isso. E eu estava até lendo, lendo Bert, e ele fala, é uma paz, é bom, gente. É bom. Sabe? Autonomia de vida. Autonomia de vida. Ai, você passa pela pandemia, é difícil, tá tudo destruído, tá, mas você tá em pé. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Eu consegui me renovar na pandemia, consegui, assim, construir grandes projetos na pandemia. Coisa que eu já estava esquecido, sabe? Já estava esquecido. Se não fosse a pandemia, eu não ia estar nesse processo de me reestruturar novamente. Olha que incrível isso. Você imagina eu, né? Lá. Você imagine eu, né, que entrei na pandemia advogada, procuradora do município e saí da pandemia política. Olha, olha transformações, olha como tudo. Mas assim, a pandemia ela está a serviço. Sim, né? Sim. Quero deixar bem claro que tudo que acontece está a serviço. E não julgar, não culpar, não temer é um dos princípios mais importantes para conseguir passar por essa fase de forma mais tranquila. Porque quanta gente criticou tanta coisa, e critica político, e critica médico, e critica... Meu Deus, gente, para! Calma! Né? Tá essa desordem, esse caos, mas calma, depois da tempestade vem a bonança, vamos esperar. Sem julgamento, vive tua vida, faz a sua parte, ponto. Respira o seu oxigênio, se fortaleça. E é bom demais. É isso. Né? É bom demais. Ok, quanto tempo estamos? Quase 1h30. Olha! Estamos quase 1h30. Precisa ir para casa tomar banho, gente. Olha aqui, tudo com os cabelos bagunçados na televisão. Não dá, né? Para casa tomar um banho, descansar, que amanhã cedo já começo cedo aqui de novo, fortalecendo o físico e, né, através da prática da atividade física aqui com as mulheres, e o emocional através das constelações familiares. Eu atendo de sexta e sábado. Legal. Gratidão, Areta. Eu não sei se você quiser deixar seu contato, o endereço, um site. Se eu puder. Claro que pode. Claro que pode. Faço questão então que as pessoas vão me perguntar, então você já vai facilitar. E depois eu coloco também lá embaixo no. Eu vou agradecer se você quiser. Mas se você quiser deixar, pode. Bom, pessoal, nós conversamos aqui quase 1h30. Eu sou a Roberta Paino, professora de Educação Física. Eu sou proprietária da Academia Fit Mulher há 25 anos no mercado fitness, pioneira no Brasil, no setor só para mulheres.
E desde 2018 eu fundei o Instituto Resedar de Desenvolvimento Humano, onde eu trabalho com as constelações familiares, e eu posso estar te auxiliando naquilo que for necessário, através, né, de uma forma rápida, breve, transparente, que a constelação ela nos permite isso. Eu estou à disposição nos atendimentos de constelação de sexta à tarde e sábado de manhã. Durante a semana eu fico aqui no batidão, respeitando a hierarquia, professora de educação física, cuidando do feminino das mulheres, né? Da parte, da essência feminina das mulheres. Eu estou à disposição, gente. Pode me mandar mensagem, a Areta vai passar meu WhatsApp, o site da academia é academiafitmulher.com.br, pode me mandar e-mail. No Facebook, Roberta Martinez, que vem da mãe, Paino, que vem do pai, tá? Importante a gente estar incluindo os dois, inclusive no nome e aqui, ó, na alma. Deixo o meu beijo para vocês, gratidão pela oportunidade. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente, né? Quem gostou depois dá uma curtida, um joinha. E é isso, obrigada, gratidão. Isso. Gratidão, linda. Né? Só tem a agradecer. E agora eu vou embora conectada com o universo, protegida. Beijo, Rô, então. Tchau, pessoal. Gratidão aí pela presença. Tchau.